Alô, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que esteja vendo o vídeo. Eu me chamo Davi Arcanjo, sou coordenador e gestor do Ponto de Cultura Omoobá, no Rio de Janeiro, e esta é uma oficina sobre o cadastro dos pontos de cultura, cadastro nacional, uma atividade do projeto Cultura Viva Indaial, realizada pela Associação Reino de Oxóssi, ARU, de Indaial, Santa Catarina, no edital de fomento à cultura 2025 da Fundação Indaialense de Cultura. Neste vídeo, a gente vai ver como realizar o cadastro dos pontos de cultura, que é uma das propostas do projeto Cultura Viva Indaial, formação de agentes e coletivos da economia da cultura na região do Vale do Itajaí, com perspectiva de organização de uma rede de pontos de cultura, o cadastro, dos coletivos da região e a construção de uma rede de pontos de cultura na região do Vale do Itajaí e no município de Indaial. Então vamos lá. Eu tenho formação em gestão de projetos, na metodologia Project DePro, para projetos sociais e culturais. Sou formado em História e Produção Cultural, História pela UFRJ e Produção Cultural pela IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então agora já me apresentei a vocês, eu sou ADS também, minha autodescrição, sou um homem pardo, de cabelo grisalho, estou trajando uma camisa azul marinho, ao fundo um quadro e uma parede branca. Estou falando do Rio de Janeiro. Na tela nós temos aí o site, o portal do Cultura Viva, onde a gente vai ver o que são os pontos de cultura, o que é a Política Nacional Cultura Viva, rapidamente, para não ser muito extenso o vídeo, e como está realizando o cadastro, a partir do exemplo de uma instituição fictícia, de um coletivo fictício. Então está aqui, o site Cultura Viva, que você pode acessar a partir do endereço culturaviva.cultura.gov.br, onde a gente vai deixar o endereço aí na descrição do vídeo. E aqui você vai encontrar as informações sobre o que é a Política Nacional Cultura Viva, como realizar o novo cadastro, se você já tem, como fazer a atualização do seu cadastro. Tem um mapa de todos os pontos e pontões de cultura, e tudo relativo à Política Nacional Cultura Viva, o que são as certificações, o que é, como são organizadas as comissões, as redes existentes, o espaço para os gestores dos pontos, os indicadores relacionados ao Cultura Viva. Mas vamos direto lá ao ponto, como a gente vai realizar o cadastro, senão vai ficar muito longo, e a gente, à medida do possível, que vai fazendo o vídeo, a gente vai descrevendo as ações. Clicamos lá no botão cadastro, lá em cima. E abriu aqui, Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura. Para a gente começar, vamos ver quais são, desculpa, quais são as 3 modalidades que você pode estar se cadastrando. A primeira aqui, que são os pontos e os pontões de cultura. A gente vai observar aqui as obrigações, o que são e quais são as obrigações para você estar fazendo o seu cadastro. Você tem 3 modalidades, os pontos de cultura com CNPJ, que quer dizer, são formalizados, tem seu CNPJ, eles têm que ser uma entidade de natureza ou finalidade cultural, formalizado, registrado na Receita Federal com seu cartão CNPJ, e uma organização sem fins lucrativos, quer dizer, uma associação cultural, digamos de certa forma. Digamos de certa forma, não, uma empresa, qualquer atividade que tenha geração de lucro não pode estar participando. Que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Essa é a base da política Cultura Viva. São grupos, instituições, coletivos que desenvolvem no seu território
ou em rede de atividades culturais, educacionais, de comunicação, como a gente vai ver mais adiante. E tem o requisito de ter pelo menos 2 anos de atuação. Se você tem menos do que isso, vai ter que esperar mais um pouco, né? Que você vai ter que apresentar exatamente um portfólio correspondente a esses 2 anos. Os pontos de cultura ou coletivos sem CNPJ. Aí a pergunta, né, já vai sendo respondida, mas eu não tenho registro, eu não sou formalizado. É um grupo aqui da minha região, do meu bairro, que a gente ainda não formalizou. Você pode estar cadastrando, né, os coletivos sem natureza, sem o seu CNPJ, mas que tem finalidade e natureza de atividades de cultura, né, que articulam suas regiões, e também há 2 anos, e o mínimo de 2 pessoas na sua composição. Não pode ser uma iniciativa individual. A partir de 2 pessoas é caracterizado um coletivo. E temos os pontões, que são entidades com CNPJ só formalizados, coletivos não podem ser pontão, né, que são entidades de natureza cultural e educativa, formalizados, sem fins lucrativos, que atuam em rede há mais de 2 anos. Então, tempo limite, 2 anos de atuação, que mobilizem, promovam formações, mediação, articulação de um determinado grupo de pontos de cultura, de uma rede de pontos de cultura, né? Que tenham articulação entre os pontos de cultura e demais iniciativas culturais da região, seja em âmbito territorial ou recorte temático, quer dizer, se atua em determinada linguagem, é um grupo ligado à comunicação, ligado a direitos humanos, ou identitário, no caso dos povos tradicionais, povos originários, população negra, se trabalha com essas, povo cigano, se trabalha com essas vertentes. Um tema, por exemplo, cultura LGBT, entre outras, grupo temático. Identitário, a questão dos povos tradicionais ou demais grupos. Então, a gente vendo aqui, né, os pontos de cultura, quais são as 3 possibilidades, 2 para pontos, incluindo para coletivos sem CNPJ, e os pontões, que são aquela galera que articula os pontos ou demais grupos na sua região. Para a gente promover a nossa ação, né, de acordo com a sua realidade aqui exposta, mais abaixo também a gente vai ver aqui, ó, não posso deixar de mostrar. Qualquer dúvida além do vídeo, você pode entrar em contato aqui com o suporte culturaviva@cultura.gov.br, que eles podem estar solucionando algumas dúvidas, como também tem aqui os termos de adesão, o termo de uso, né, autorização de uso de imagem, informações sobre as comissões de certificação, os critérios para certificação. Desculpa, gente. Funções de cadastro. E um FAQ aqui de perguntas frequentes. Para a gente promover o cadastro, a gente tem que logar, vem aqui no botão de entrar. Às vezes demora um pouco. E estamos aqui na tela do login. Você pode realizar ele se você já tiver uma identidade cultural, se tiver registrado no portal, ou através do GovBR, da sua conta GovBR. Se você não tem conta GovBR, tem alguns tutoriais no YouTube que mostram como você promover essa inscrição. Aí você coloca aqui o seu CNPJ, próximo, clique em próximo, ou faz pelo, como falei, pelo GovBR, aguarda, coloca a sua senha. Às vezes pode dar esse erro no CAPTCHA, mas você aguarda um pouco, ele vai validar novamente.
e você está dentro do portal. Quando você tem a sua conta, automaticamente vai aparecer aqui ao seu lado, minha conta, onde você tem um painel de controle, cadastro. Se você tem mais de um agente articulado com você, os espaços que você administra, a gente vai ver aqui, eu tenho mais de um. Os eventos, você pode cadastrar eventos. Tem os dados para você atualizar o seu perfil. E o botão de sair. Vamos lá. Vamos nesse exemplo, a gente vai partir de um coletivo sem CNPJ, mas o cadastro ele é similar, só vai na questão da apresentação de documentações entre CNPJ e sem CNPJ, que aqui você vai ter que apresentar uma carta de referência, que a gente vai ver, do grupo, de representante do grupo, e aqui você vai apresentar as documentações como estatuto e cartão CNPJ da organização já cadastrada. Como a gente está falando de cadastro, né, partindo do princípio que são os primeiros cadastros, a gente não vai entrar na questão da discussão de pontões no momento. Vamos fazer um vídeo a posteriori. Abaixo, você vê os cadastros que já são realizados, como falei aqui. Eu já tenho alguns cadastros que eu realizei, de pontos de cultura que eu participo e articulo. E a gente tem aqui, me adiantei e fiz um cadastro de um exemplo para a gente estar trabalhando durante esse tutorial, essa oficina, né, que é um coletivo sem CNPJ. Você leu as informações, viu qual você se enquadra, você clica nela, no caso a gente vai aqui no coletivo sem CNPJ, vai abrir essa opção para verificar. No caso, como eu falei aqui, ó, tem o nosso exemplo, que eu comecei a fazer antes, para deixar já adiantado, e os pontos que eu participo, que é o Homoba em Nilópolis, o Homoba Cultural no Rio de Janeiro, e o Ponto de Cultura do Reino de Oxóssi, que é a associação que está fazendo essa formação com vocês. Se não tiver, vai direto para o formulário. Caso tenha, ou alguém vai fazer para vocês, e é a primeira vez, é só marcar, ó, nenhum dos acima cadastrar nova organização. E confirma. Mas no caso, a gente vai trabalhar aqui com o ponto de cultura ivonilária. Nesse ponto, só seria confirmar. Vamos lá. No caso, eu tinha iniciado, como falei. Essa gravação é no dia 7, como a gente realizou ontem. Clico aqui. Até mesmo você pode, fica aí a questão de você pode começar o cadastro, salvar as informações e continuar posteriori, caso falte alguma documentação, alguma informação. Ok? Mas fica a dica de você já ver aqui mais ou menos que as informações que você vai precisar e já separar a documentação e fazer um rascunhozinho breve das informações que você precisa. O Cadastro Nacional de Pontos de Cultura ele é separado em 8 guias. Identificação, histórico, informações sobre o território onde você atua, informações sobre o público que você atende, dados sobre a sua atuação, informações sobre a sua participação na economia da cultura do seu espaço, né? O 7º é para você enviar documentação. O 8º é sobre informações referentes ao representante do ponto de cultura em relação ao ministério e aqui a plataforma, aquele que vai ser o responsável. Vamos uma a uma preencher e mostrar como é o preenchimento de cada uma dessas abas. Primeira, identificação. Só lembrando que de 60 em 60 segundos, o cadastro vai ser automaticamente salvo. Aqui vai aparecer uma mensagem lembrando que tem itens que não foram preenchidos, né? Que vai acusar como erro. E aqui embaixo vai mostrar que foi salvo automaticamente. Na primeira aba, identificação, a gente começa como o nome do grupo cultural. Você clica e digita, preenche, né?
Aqui no caso a gente já colocou coletivo exemplo, no máximo 80 caracteres, e se lembrar de que essas perguntas que vem aqui com obrigatório ao lado já auto-explicam que não podem ser deixadas sem preenchimento. Aqui, ó, como eu falei, ó, salvamento, mudanças salvas. Nome do ponto de cultura que gostaria de certificar. No limite de 100 caracteres, você coloca aqui um nome. No caso, a gente está utilizando o exemplo aqui, ponto de cultura, Dona Ivone Lara. Né? Embaixo, o e-mail público desse ponto de cultura ou da sua organização. Coloca aí um e-mail que facilite o contato de todos, né? Que não se perca, por exemplo, alguém saia do grupo e o e-mail depois se perde, ninguém mais tem acesso ao contato desse e-mail. Coloca um e-mail de conhecimento geral do coletivo. Ou, no caso, uma instituição, coloca o seu e-mail institucional. Telefone público, você digita aqui o seu telefone de contato, que é obrigatório. E depois, caso queira, você pode acrescentar mais de 2 telefones que vão ser exclusivamente de contato das comissões de certificação, de representações de pontões, ficam disponibilizados a essas pessoas e ao Ministério da Cultura. A seguir, você tem a aba sobre uma apresentação com limite de 1.500 caracteres máximo, né, sobre o perfil de público e como é a sua organização. Aqui você digita informações sobre o seu ponto de cultura, o que ele faz, qual o público que atende, quais as atividades que realiza, o território onde atua, com limite de 1.500 caracteres. E a seguir, você coloca as suas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, e abaixo outros links, como se você possui um site, um blog e outras redes sociais que não apareçam aqui, ok? Você digita, coloca o título do que é e aqui digita o endereço à URL. Caso precise adicionar, é só clicar aqui, adicionar. Feito isso, já passamos pelo primeiro ponto. Aqui que eu falei, salvamentos, né? Aqui está acusando, salvou e acusou que está faltando obrigatoriedade do telefone de contato. Vamos à segunda aba. Na segunda aba, histórico, vai começar pedindo a data desde quando a fundação do seu grupo. A gente colocou aqui, por exemplo, uma data fictícia de 18 de janeiro de 2019. Abaixo, se a sua organização já possui algum reconhecimento. Como está se tratando para muitos do primeiro reconhecimento, deixa em branco, não é obrigatório. Mas se já foi ponto de cultura via edital, a gente teve aí recentemente, pontão, pontinho de cultura, tem as descrições do lado que se trata, ponto ou pontão de bens patrimoniais, de mídia livre, ponto de leitura, memória, ponto histórico-cultural, é um povo ou comunidade tradicional, é uma escola livre de formação em arte e cultura, biblioteca comunitária, museu comunitário, e por aí vai. Sendo que marcou, não é só simplesmente marcar, eu acho que é. Não, você tem que marcar e comprovar que você tem esse reconhecimento, mostrar que, por exemplo, se você é uma rádio um cineclube, marcar aqui, por exemplo, que você tem uma certificação de uma rede de cineclubes da região, ou você já teve algum cadastro anterior. Então, tudo que você marcar ali, até 3 opções, você vai ter que enviar o documento de comprovação. Por exemplo, biblioteca comunitária. No nosso caso aqui no Domo Obá, a gente tem o registro junto à Secretaria Estadual de Economia Criativa e Cultura do Rio de Janeiro das bibliotecas comunitárias. Seria o caso, a gente marcaria
preencheria aqui, clicaria, subiria até 20 megas o documento e colocaria o título e enviaria. Além do cadastro de ponto de cultura, você pode solicitar, a partir desse formulário, o cadastro como ponto de memória, que são os coletivos, né, sem fim, entidades privadas sem fins lucrativos, que desenvolvem ações de museologia social, preservação, pesquisa do patrimônio material e imaterial de comunidades, povos tradicionais, e eles vão enviar suas informações junto ao IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Isso é um ponto de leitura, se você também deseja de um ponto de audiovisual. E a última informação dessa parte do histórico é em relação a como é fornecido o produto, né, o serviço do seu grupo. Se elas são gratuitas, se todas são, a maioria, as atividades realizadas, algumas só, a maior parte, você vai ver aqui a possibilidade em qual você se enquadra, marca e segue aqui, apertando o botão de próxima etapa. Caso tenha vontade de corrigir algum item, você vem aqui na etapa anterior, ou vem como a gente está fazendo, seguindo a time em cima aqui no site. Outra questão é, tem o salvamento automático, mas se puder, vai salvando. Se quiser continuar depois, salva e sai. Item 3 é informações do território. Território você vai começar respondendo se a sua organização está no Brasil ou não, né, porque você tem, por exemplo, o programa ibero-americano, né, o Ibercultura, que a gente vai falar um pouco mais adiante. De repente você pode estar num ponto mais das cidades, dos países que fazem parte desse programa, mas vão partir do princípio que a gente está falando de coletivos no Brasil. Então você vem com o CEP, a rua, o logrador onde fica, o número, o bairro e o complemento. E aí você seleciona o estado onde você está localizado. Este endereço pode ficar publicado na plataforma. Se você não vê problema, acha interessante até divulgar seu posicionamento, sua posição, né, a localização territorial, marca sim. Se você acha que não deve manter, você marca não. Manter a privacidade em relação a isso. A sede ou espaço de atuação é: se possui sede, responda quanto à sede, mesmo que atue também em outros espaços. Aí é a caracterização de pertencimento ou de ocupação do território, do espaço, se ele é alugado, se é cedido, é próprio, é uma ocupação, é um equipamento público na escola, um centro cultural, um teatro, é um equipamento privado, uma escola particular, ele é um espaço comunitário compartilhado, uma ONG, um sindicato, é um equipamento móvel, por exemplo, você pode ter uma biblioteca móvel, ou fazer oficinas móveis a partir de uma van de teatro e música. Está em via pública, você faz slam, roda cultural numa praça. Não tem sede ou espaço de atuação fixo, você circula, né, de acordo com as possibilidades. E se marcar outro, você vai ter que descrever o que significa esse outro, fundamentar, né? A sua organização realiza atividade em outros espaços? Sim ou não? E você, no caso, se você faz sim, você vai ter que informar um novo endereço onde ocorrem. Opa, desceu demais. Indique o território de ocupação, de atuação cultural direta da organização. Preferencialmente marcar uma, mas se necessário você marca até 3. Se é comunitário envolvendo um bairro, se você tem um espectro de atuação no município, se é estadual, distrital, se você se articula a nível nacional, e aqui o que a gente estava falando, se ele é ibero-americano, porque você tem o programa Ibercultura Viva, onde fazem parte, onde tem pontos de cultura que fazem parte desse programa, na Argentina, Chile, logicamente no Brasil, Colômbia, Costa Rica, Salvador, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru e Uruguai. Se você tem integração e atua nessas regiões, ou para além
do Ibercultura Viva se você tem, fora desses países, uma atuação internacional. Indique o local de atuação da organização. Se ele é um espaço urbano, nas áreas centrais, se é no subúrbio, se é como uma atuação em favela, ou área de periferia, semi-rural, ou se atua no campo, no espaço rural. Indique a localização da sede e o espaço. É reafirmar, basicamente, na maioria das vezes, é reafirmar a pergunta acima. Mas você pode ter uma localização no espaço urbano e ter uma atuação também no espaço rural. As atividades desenvolvidas pela organização são realizadas nesses territórios. Você vai ver aqui quais territórios que você atua. Se é uma área atingida por desastres, assentamentos e acampamentos, né? Quem trabalha, por exemplo, com o Movimento Sem Terra, área de floresta e as APAs, proteção ambiental. Se é uma região periférica, no caso a gente trabalha em regiões periféricas, na área de favela, interior e os bairros do subúrbio, territórios indígenas, territórios quilombolas, e nós trabalhamos também com os povos e comunidades tradicionais. Marca aí as suas opções e segue. Pode marcar mais de uma. Na sede, o espaço de atuação indica quais são as medidas de acessibilidade. É a partir da Instrução Normativa de 2023, fica a obrigatoriedade de você trabalhar com acessibilidade cultural para o público PCD, que se divide entre comunicacional, atitudinal e arquitetônica. Aqui, no caso, vai estar falando da acessibilidade arquitetônica, que são as estruturas físicas do espaço onde você realiza. Então, você vai ver aqui, se a organização ainda não possui, não há nenhum demérito, né, que dependendo você vai ter acesso a formações sobre o tema de acessibilidade, e ser orientado sobre isso. Se você tem, por exemplo, no nosso caso, nós temos os banheiros, a área de circulação, iluminação adequada, piso tátil estamos promovendo, e vagas destinadas a pessoas com deficiência e idosas. Nosso espaço é plano, então não precisa de ter rampa, estamos providenciando piso tátil e corrimão. E se você tem outras, aí aquela história, toda vez que marcar outra, você vai ter que explicar quais são. Quanto comunicação, né, acessibilidade comunicacional, como é que seu grupo trata isso? Então você vai ver aqui, né? No nosso caso, a gente trabalha com audiodescrição, com autodescrição, foi o que eu fiz no início, né? Eu me descrevi, me apresentei como sendo um homem pardo, de cabelos grisalhos, a roupa que eu trajava, com mais ou menos o que é o espaço atrás de mim. A gente trabalha com intérprete Libras nas algumas atividades. A gente realiza quando tem um público, né? Ou então a gente promove uma ação especial voltada a esse público. E nossos materiais apresentam legenda. Marcou, se você tem mais uma outra, a mesma história. Marca aqui e depois justifica quais são. E medidas de atitudinais, né? São aquelas que você faz a contratação de sensibilização, capacitação da sua equipe em relação à acessibilidade cultural e capacitismo, como também você faz a contratação de pessoas PCDs para inserirem elas no mercado de trabalho no setor da economia da cultura. Mesma história, se ainda não pensaram nisso. No nosso caso aqui a gente coloca a campanha permanente de acessibilidade, a gente faz formações sobre isso, a gente faz a qualificação das equipes antes do projeto, a gente faz um treinamento sempre, antes de iniciar o projeto em si, e as oficinas, né, sobre acessibilidade e medidas anticapacitismo, e sempre temos uma cota para pessoas PCDs quanto ao atendimento ao público e a participação no trabalho
dos nossos projetos. Terminou, salvou, seguimos para o 4. 4, a gente vai falar sobre o público que atendemos. Qual a faixa etária? Você vai ver aqui. Super simples, como vocês estão vendo, nada complicado. O público que você atinge com a faixa etária e marcar. No nosso caso, a gente não trabalha com crianças na primeira infância e não tivemos nenhum público acima de 80. Então, marcamos todas entre as duas, a primeira e a última ação. A gente tem um público PCD, né? Pessoas com deficiência. Sim, temos, participando das nossas atividades. Quais? Quais são as deficiências? Nunca tivemos pessoas com deficiência auditiva, né? Pouco, é raro, que a gente tenha marcado, às vezes, nas atividades online, sim, é por isso que a gente utiliza até legenda. Física motora, sim. Visual, já tivemos. Então, marcamos aqui, tem dentro do nosso corpo, no nosso escopo de público regular. Indique se estes públicos específicos estão entre os prioritários de atuação da organização. Então, você pode marcar até 5 respostas das opções a seguir. Quais são os públicos prioritários? Adolescentes em medidas socioeducativas, ameríndios, assentados da reforma agrária, detentores de bens culturais registrados, estudantes, imigrantes, público LGBT, mestres e praticantes das culturas populares, mulheres, pescadores. E você vai marcando aqui por pessoas negras, pessoas adultas sem escolaridade, não alfabetizadas, egressas do regime prisional, população rural, população sem teto. A gente vai iniciar um trabalho junto com o MTST em relação a isso, né? Mas ainda não iniciamos, estamos em conversações. Populações de vulnerabilidade social, povos tradicionais. Aí você vê as 5 opções em ordem de prioridade que você atua. Pode até atuar em mais, mas você marca aqui aquelas que são prioridade. Além da população que você escolheu, né, você escolhe. Se você escolheu, a gente colocou aqui, povos e comunidades tradicionais. Vamos aqui, a gente tem até 5 opções. Você vê aqui quais são, né, esses povos. E você marca a opção, as 5 opções as quais você atende. No caso, nosso exemplo, as comunidades de povos de terreiro. Poderia ter marcado quilombolas, entre outros. E gostaria de fazer uma observação de envolvimento com o público. Aí aqui você descreve como é que é essa relação com o público. Por exemplo, a gente faz formações, capacitações sobre direitos desses grupos, inserção na economia solidária, por meio da economia criativa e sustentável, né? Desenvolvimento de empreendimentos de economia popular e solidária, e formações para gestão cultural junto a essa população, como também aproveitamos e difundimos, né? Aproveitamos não, porque nós fazemos parte. Realizamos a difusão dos trabalhos, os saberes tradicionais das comunidades tradicionais. Então, escreveria naquele item. Qual a média, simplificando aqui a pergunta, qual a média de público mensal do seu trabalho? Aí você vê as opções, os parâmetros e aquela que se enquadra. Vamos dizer aqui que a gente realiza uma oficina mensal durante o ano todo sobre percussão e dança da cultura popular. Cada oficina tem 30 alunos, então, total, ao longo do ano, mensalmente, a gente vai estar atendendo 60 pessoas, então, entre 50 e 100 pessoas. Dentro, a gente faz o cálculo dessa quantia, ele vai perguntar quanto a média por ano. Se eu atendo entre 50 e 100 pessoas por ano, por mês, então minha média vai estar aqui, ó. Então é exatamente pegar aquela média que a gente colocou e multiplicar por 12. E quantos meses por ano as atividades estão regulares na sua organização?
Pegando o nosso exemplo, a gente trabalha praticamente quase o ano inteiro. A gente tem uma pausa no final de ano de férias e no início do ano a gente tem um mês de planejamento. Então, nossas atividades em si, elas acontecem um ano, tira 2 meses, 10 meses. Isso normalmente também falando da realidade do seu grupo, pode ser mais esporádico, então vocês são workaholic e não param. É o ano inteiro, 12 meses direto. Terminou, salvou, vamos a quinto item. O quinto item, vamos falar sobre a atuação. Então, pergunta obrigatória: a organização atua em qual ação estruturante da política nacional, conforme a Lei 13.018 de 2014, que institui os pontos de cultura, a política Cultura Viva? Você clica aqui e vai ver quais os setores que você atua nas políticas estruturantes. Vai marcar até 5 opções dentre as apresentadas e vão aparecer aqui. A gente marcou livro e literatura, memória e patrimônio, cultura e educação, conhecimento, conhecimentos tradicionais e economia solidária. Marcou errado, lembrou que trabalha com outra, mas não uma dessas 5. Clica em cima do X, tira e vai lá e caça de novo. Além das 5 acima, você atua em outras, você vai poder marcar mais 3. Mesma coisa, você vai vir aqui, seleciona 3 além daquelas 5. Quais são os 3 principais segmentos de atuação da organização no campo artístico cultural? Você vai ver aqui, vem aqui do lado, desce na bolinha e vê quais são as 3 principais ações no campo artístico cultural. Marcou, selecionou, clicou aqui, ó, aí vão aparecer. Caso necessário, além daquelas 3, você pode marcar mais 3 abaixo. Seguindo, nós temos aqui se a sua organização trabalha em rede, né? De pontos ou com outros pontões. Se você ainda não atua, não. Se você atua, sim, e descreva até 500 caracteres como é essa rede. Seguindo, em relação ao ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, você vai ver aqui quais são dos 18 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão relacionados à sua atuação. Mas responde com carinho, não sai marcando por marcar, se você tem alguma relação. A gente tem, por exemplo, a gente não, no nosso exemplo, e até mesmo no nosso ponto de cultura, a gente não marcou Fome Zero Agricultura Sustentável, porque a gente tem até articulação com algumas organizações em relação a isso, mas não é um foco, né, prioritário do nosso ponto de cultura. A gente auxilia, faz distribuição de alimentos, faz até discussão sobre agricultura e ecologia, mas não é um dos nossos prioritários. Então você vê aqui, ó, energia limpa acessível, tal, tem a ver indústria e inovação. Quais destas você tem relação e atuação de fato? Salvou, continuou. Então quase chegando no final, chegamos ao 6º, que é a economia da cultura. Em economia da cultura a gente vai mostrar dados sobre dados econômicos e a nossa contribuição com o setor da economia a partir das nossas atividades. Quantos trabalhadores de cultura estão diretamente envolvidos nas atividades da organização? A gente tem um corpo de estrutura de 10 pessoas, mas a gente sempre está contratando mais gente para desenvolver as atividades de acordo com as ações e até mesmo com as cotas de acessibilidade que a gente faz, de ação afirmativa. Então, nosso corpo de atuação entre 11 e 50. Então, você vê aí quantas pessoas estão envolvidas diretamente nos seus trabalhos. São pessoas entre os trabalhadores são envolvidos com a atividade da organização? Sim, né? Porque a gente coloca pessoas não só
Mesmo que no corpo diretivo atualmente não tenha, mas a gente também chama pessoas não só para carregar piano, né? A gente chama também para participar dos processos de gestão e contribuir nesse campo, e também como a gente também, nessas ações, a gente promove como se fosse um estágio, uma formação para essa população, né? Quanto formação para o campo de trabalho no setor da economia da cultura. Aí, quantas pessoas? Normalmente 3 a 4, vou colocar aqui como exemplo 3. O projeto a gente sempre deixa entre 2 a 4 vagas, de acordo com o corpo a ser colocado. Qual a deficiência? A gente já teve aqui pessoas com motora e visual. Quais são as principais ocupações, profissões no campo artístico e cultural dos trabalhadores envolvidos? Mais uma opção de várias. A gente vai marcar várias opções, até 20. Então você vai dar uma olhada aqui. Quais são as opções de profissão no campo artístico dos trabalhadores envolvidos e vai marcar. No caso, a gente tem um trabalho de economia solidária com biojoias, tem a galera do artesanato, temos assessor de comunicação, assistente de produção, os oficineiros de cultura popular. Faixa etária da equipe. No nosso caso, a gente não trabalha com menores. Então, a gente tem entre 15 a 29 pessoas acima de 30 a 59. Você vai ver aqui a realidade que se enquadra a sua organização. E qual é a escolaridade da sua equipe? No nosso caso, a gente tem gente com ensino médio completo, gente que está se formando e a galera que já se formou. Aí você vai ver a realidade que se enquadra a sua organização e marcar. Qual é o valor anual mínimo para manter as suas atividades? Então você vai fazer o cálculo. Desculpa mais uma vez. Você vai fazer o cálculo de quanto você gasta para manter as atividades do seu grupo e vai ver qual é a faixa estendida aí que compreende os custos do seu trabalho. Manutenção do espaço, pagamento de equipe, aquisição de equipamentos, montagem de espetáculo, sei lá. Vai fazer todo esse cálculo. O que entrou, por exemplo, nos últimos editais, caso você não tenha uma fonte de renda constante e só viva de editais. E avaliar também se isso sustenta durante o período. A organização acessou algum fomento de cultura, então você vai juntar, avaliar. A gente participou de editais, leis de incentivo, como a Rouanet ou do Estado, em algumas regiões do município. Se você recebeu, no caso são públicos, recursos públicos, alguma premiação, se sim, marca sim. Óbvio, né? Já acessou algum fomento específico Cultura Viva? Teve recentemente o prêmio Sérgio Manberti, tem editais de pontos de cultura. Se você acessou, marca sim. E depois você vai ter que descrever se foi algum prêmio, convênio, né, alguma participação, subsídio para participação em formações, você não sabe informar, e qual foi o âmbito. Vamos dizer aqui, a gente recebeu o Sérgio Manberti, e ele foi federal. Qual o valor aí, de arrecadação pela organização nos últimos anos, no último ano, prêmios, fomentos continuados, doações, tudo que entrou, até mesmo venda de ingresso, pagamento se você cobrou por alguma oficina, curso, tudo que entrou. Você faz o somatório qual foi o valor arrecadado e marca. Se foi tudo de graça e não entrou nada, marca lá, não houve arrecadação. A organização está concorrendo de algum edital Cultura Viva atualmente? No momento da gravação, ainda não estão rolando. Você marca não. Caso seja o seu caso, você marca sim, né? Porque aqui, se você marcar ou não, a Comissão Nacional que vai avaliar o seu cadastramento. Se você está participando, porque teve editais no ano passado que promoveram
a certificação pelo Estado, no edital, ok? Aí, então, se você marcar o sim, a sua certificação vai para a comissão estadual ou para a secretaria do seu estado ou município, para fazer a avaliação e depois eles enviam os dados aqui para a plataforma, para a Comissão Nacional. Tem até um caso interessante, que a gente já tinha uma certificação, a gente recebeu uma outra, mesmo a gente afirmando que já era certificado, aqui no Rio de Janeiro. Então, chegando ao final, 7 são as documentações, a carta de indicação do representante do coletivo, que aí você vai juntar as pessoas que participam do seu coletivo. O modelo a gente vai deixar disponível aí no link da descrição. E você clica para baixar esse modelo. Você vai baixar esse modelo, a gente vai disponibilizar lá, vai abrir a parte, você baixa, preenche com os dados do seu grupo. E do representante, a galera assina, pode ser assinatura por GovBR ou de próprio punho. E depois você salva em PDF, escaneia, salva em PDF, até 20 MB, anexa, sobe ele, tal, bota o nome aqui, carta de representação, clicar em enviar. Carta de recomendação de outra organização cultural. O que é isso? Você vai procurar a sua Secretaria de Cultura, o Fórum de Cultura, o Conselho de Cultura, outros pontos, grupos de reconhecimento na cidade, reconhecimento cultural, vai juntar pelo menos 2 cartas, né? Alguma universidade que você já tenha feito algum trabalho, vai juntar essas cartas e elas têm que ser preenchidas com papel timbrado dessa organização, está tudo descrito no modelo, pode ser uma instituição pública, governamental, ou outra organização cultural, como faria até um outro ponto de cultura. E você junta essas 2 cartas, novamente firmando, os desenhos, toda a descrição está lá no modelo que a gente vai disponibilizar, anexa como igualzinho a carta de indicação e envia. E você vai ter que enviar, fica até a chamada aqui para vocês verem o nosso outro vídeo sobre o portfólio, um relatório das atividades da sua atuação, ao menos há 2 anos, como a gente falou lá no início. Para você pedir a certificação, você tem que ter 2 anos de existência atuando. Aí você vai montar um portfólio bacana, vai colocar aqui, marcar, e vai subir esse relatório. Se você quiser dividir, se você já tem relatório de atividade de anos anteriores, até 10 MB, você pode subir, por exemplo, a comprovar o seu relatório de atividade de 2023 e 2024, em separado. Outras formas é você enviar link, porque você tem algumas organizações, principalmente em área rural ou quilombos, áreas de periferia, onde as pessoas têm dificuldade em promover a escrita desses documentos. Então, você pode estar fazendo um vídeo e gravando um áudio sobre isso, né? Descrevendo as atividades, quanto tempo realiza, pegar depoimentos, filmar algumas fotos, reunir esse documento, né? Gravando com o próprio celular, sobe para o YouTube ou para o Vimeo e manda o link para cá. Adiciona o link aqui, o título, ó. Comprovação em portfólio em vídeo. Coloca o link, adiciona link e envia. E vamos chegando ao final. O último item, que é os dados do representante. Os dados do representante, você vai colocar o nome do representante, você tem como ele gostaria de ser chamado, você tem um nome artístico, o nome dele completo, de acordo com a identidade, se ele possui algum nome social, caso tenha, o CPF, para preencher a data de nascimento dele, se é um agente itinerante, que não tem residência fixa, e as redes sociais do cara, o telefone, o e-mail dele, aí sim pode ser um e-mail do representante, ou se vocês quiserem manter um e-mail institucional, mais redes sociais,
qual é a raça, cor, gênero, são os dados pessoais da pessoa. Se é uma pessoa trans, se é intersexo, qual a orientação, aquela aba, né, de seleção, renda individual do representante, nível de escolaridade, se é uma pessoa PCD, no meu caso não, se é pertencente a uma comunidade tradicional, no meu caso sim, eu sou de matriz africana, aí você seleciona qual, e quais são as áreas, 3 áreas principais que ele atua. Aqui tem até mais, né? Seleciona 3 opções. No caso seria cultura popular, economia criativa e da cultura e gestão cultural. Bem, quais são suas 3 principais funções no campo artístico cultural? Apesar de ser educador de percussão, ultimamente eu tenho trabalhado fazendo isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Formação, gestão, produção. Eu estou mais com as planilhas e formulários ultimamente. Quase não tenho mais realizado oficinas no setor de arte e cultura, mas na área de gestão e empreendimento na economia da cultura e economia solidária e a parte da própria gestão dos pontos de cultura. Ok? Então, terminou. Viu? É simples. Não é nada complicado, mas aí você tem o seu CNPJ, vai me perguntar, qual o problema? Como que eu vou fazer? Quando você for falar os dados, a documentação, o que vai diferenciar é que você vai subir uma cópia do seu estatuto, uma cópia da ata de eleição, que aí vai indicar quem é o representante legal da instituição, né, da última diretoria, e o cartão CNPJ. Você vai ter que informar, quando for falar, né, da identificação, você vai ter que informar o seu CNPJ. Tem em mãos a documentação da composição, que aí já fica a dica para tudo, você vai ter que sempre ter uma lista com os diretores da sua instituição, com o e-mail deles, o CPF, o RG, o endereço dessa galera. E o telefone também. Tenha sempre isso em mãos. E vai acrescentar aqui. Trocou a carta de representação, você vai subir os documentos da instituição, CNPJ, estatuto, cópia da ata de fundação e de última eleição. Dados da diretoria, né, atual, e vai ter que ter também essa carta de recomendação cultural. Beleza? Para Pontão, seria também o mesmo processo, só que você teria que ter documentação comprovando a carta de representação, por exemplo, você teria que ter um modelo, a gente vai fazer depois um vídeo sobre isso, com os grupos que compõem a sua rede. Mas o processo é o mesmo. Terminamos, você vem em enviar formulário e aguarda entre 3 a 5 meses para receber a resposta. Você vai receber um e-mail de confirmação da sua inscrição, certo? E entre 3 e 5 meses você vai estar recebendo a informação sobre o seu cadastro e recebendo a sua certificação. Então, vamos encerrando por aqui nosso vídeo. Um abraço, agradecendo a todos que participaram, que tenham o acesso. Se gostou, comente, compartilhe, divulgue esse material para parceiros, amigos que têm interesse em relação à formalização, certificação de pontos de cultura. E não esqueça de ver o nosso vídeo sobre produção de portfólio, como também os demais materiais que a gente vai estar deixando aqui no canal. Um abração e até a próxima.